70% de queda. Esse é o número que Jeremy Grantham, o homem que previu o estouro da bolha das .com em 2000 e o colapso de 2008, acabou de colocar como cenário para o mercado americano. Não é um blogueiros de finanças pessoais. Não é um influencer do TikTok. É o fundador da GMO, uma gestora que administra mais de 60 bilhões de dólares. E a mensagem dele foi direta. Sem rodeio. Venda tudo. Agora, você pode estar pensando, mas eu invisto na B3. Isso não é problema meu. Isso seria um erro gravíssimo de análise. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente por que o seu portfólio brasileiro pode estar mais exposto a esse alerta do que você imagina. Tem uma correlação que quase nenhum analista de varejo está falando. E não é a Selic. Não é o resultado da Petrobras. E não é o superávit primário que o Lula vai ou não vai entregar esse ano. É uma variável de mercado que, toda vez que o mercado americano entrou em colapso nos últimos 25 anos, arrastou o Ibovespa junto, com um delay médio de 47 dias. 47 dias. Isso significa que, se Grantham estiver certo, o relógio já pode estar correndo. Fica até o final, porque eu vou te mostrar o que fazer com isso de forma prática. Jeremy Grantham não é novidade no mercado. Mas o tom desse alerta mais recente é diferente de tudo que ele disse antes. Ele afirma que o mercado americano está operando com múltiplos de valuation em níveis comparáveis ou superiores à bolha de 1929 e à bolha das .com. O índice CAP de Shiller, que mede o PL ajustado por ciclo econômico, está acima de 37. A média histórica é 17. Isso significa que o mercado americano está sendo negociado a mais do que o dobro do valor historicamente justificável. E o argumento de Grantham é simples. Toda vez que o CAP chegou a esses níveis na história, o mercado corrigiu violentamente, sem exceção. Agora, por que isso importa para você, que investe no Brasil? A última vez que o mercado americano entrou em colapso sério, em 2008, o Ibovespa despencou 60% entre maio e outubro daquele ano. Saiu de 73 mil pontos para 29 mil. E o dólar foi de R$ 1,60 para R$ 2,40 em menos de 6 meses. O Brasil estava em pleno boom de commodities. O Lula estava no auge da popularidade. O pré-sal acabara de ser descoberto. E mesmo assim, o contágio foi devastador. A pergunta não é se o Brasil vai ser afetado por um colapso americano. A história já respondeu essa pergunta. A pergunta é: o seu portfólio está posicionado para sobreviver a isso? Vamos ao que interessa. Se o cenário de Grantham se materializar, mesmo que parcialmente, digamos uma queda de 30 a 40% no ZEUA, o impacto na B3 seria imediato e assimétrico. Nem todos os setores caem igual. O setor de tecnologia brasileiro. Empresas como LWSA3 e MLI34. O BDR do Mercado Livre sofreria correlação direta com a Nasdaq. Quando a liquidez global seca, o primeiro dinheiro que sai são as posições em ativos de risco de mercados emergentes.
O Brasil é mercado emergente. Isso não é opinião. É o que os dados de fluxo de capital mostram em todas as crises recentes. Small caps listadas na B3 também entrariam na berlinda. Com o dólar subindo, o custo de financiamento para empresas alavancadas sobe junto. E em um ambiente de Selic que já está nas alturas, essa combinação é letal para balanços endividados, exportadoras de commodities. E aqui eu cito dois nomes que você precisa ter no radar. Vale 3 e PETR 4. A Vale opera com receita em dólar. Se o real desvaloriza, o que historicamente acontece quando há fuga de capitais em crises globais, a Vale recebe mais reais por cada tonelada de minério de ferro exportada. O risco real aqui é o preço do minério, que depende da demanda chinesa. E vou falar sobre a China em um segundo. A Petrobras tem uma equação diferente. Com o petróleo em dólar e produção em real, a desvalorização cambial tende a beneficiar as margens. Mas aqui tem um risco político que não pode ser ignorado. O governo federal tem histórico de interferência nos preços da estatal quando o combustível sobe. Esse risco regulatório é real e precisa estar no seu modelo. Os fundos multimercado brasileiros. Pense nos grandes da XP, BTG Pactual, Legacy, Verde. Já estão aumentando posições em NTN-B longa e reduzindo exposição a ações de empresas com dívida indexada ao CDI. Você consegue ver isso nos relatórios de carteira dos fundos com divulgação mensal. Esse movimento começou silenciosamente no último trimestre. O varejo ainda não percebeu. O valor econômico cobriu o alerta do Grantão. A Infomoney também. Mas o que ninguém está conectando é o seguinte: o Brasil tem uma janela de vulnerabilidade fiscal que torna esse cenário externo particularmente perigoso agora. A dívida pública brasileira está acima de 88% do PIB. O governo projeta déficit fiscal novamente para 2025. Apesar do arcabouço fiscal prometido. E o Banco Central, que já subiu a Selic para um dos níveis mais altos do mundo desenvolvido e emergente, tem espaço limitado de manobra. Aqui está o ângulo que ninguém está falando. Se o mercado americano cair 30 ou 40%, o fluxo de capital estrangeiro que ainda está na B3 vai embora. E vai embora rápido. Isso pressiona o câmbio. Câmbio pressionado força o Banco Central a manter a Selic alta por mais tempo do que o planejado. Selic alta por mais tempo esmaga as empresas alavancadas e congela o crédito. Quer dizer, o problema externo vira problema interno com um delay de semanas, não de anos. E tem mais. A China, que absorve mais de 30% de todas as exportações brasileiras, está com sua própria crise de deflação e mercado imobiliário em colapso. Se o mercado americano cai forte, o consumo global desacelera, e a demanda chinesa por minério de ferro e soja brasileira cai junto. A proteção que as exportadoras dão ao Brasil desaparece exatamente quando você mais precisa dela. Com o dólar disparando em uma crise global. Historicamente, o Bitcoin no Brasil tem um comportamento interessante. O preço em real sobe porque o BTC é cotado em dólar. Mas o volume de negociação cai. Porque o investidor pessoa física fica paralisado pelo medo.
É uma faca de dois gumes. Se você já tem posição, o câmbio trabalha a seu favor. Se está pensando em entrar no meio de uma crise, a volatilidade vai testar sua psicologia de um jeito que você provavelmente ainda não experimentou. Calma. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer uma coisa importante. Grantão já errou o timing antes. Ele ficou bearish demais cedo demais em 2021. E quem seguiu cegamente saiu fora de uma rally de 30%. Previsões de colapso com data marcada costumam ser mais marketing do que ciência. Mas o risco que ele está apontando: valuations americanos esticados, liquidez global apertada, mercado operando na fé. Esse risco é real e mensurável. Então aqui está o framework prático. E por último, não venda tudo. Nunca. Quem vendeu tudo em março de 2020 por causa da pandemia perdeu uma das maiores altas da história do Ibovespa nos meses seguintes. O mercado pune quem age por pânico e quem age por ganância com a mesma eficiência. Aqui está minha conclusão. E ela vai contrariar a narrativa dominante. Jeremy Grantão pode estar absolutamente certo sobre o ZEUA. E o Ibovespa pode ainda assim não cair 70%. Por quê? Porque o Brasil está barato em termos históricos. O PL médio da B3 hoje está abaixo de 8. No ZEUA está acima de 25. Em uma crise global, o capital não sã. Ele migra. E mercados baratos com commodities reais, dólar forte e juros altos podem se tornar destino de capital defensivo. Grantão diz: venda tudo. Eu digo: saiba exatamente o que você tem e por que você tem. São coisas muito diferentes. O Ibovespa vai performar melhor que o S&P 500 nos próximos 24 meses. Concorda ou discorda? Este vídeo é exclusivamente para fins educacionais e informativos. Não constitui recomendação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro. Cada investidor tem um perfil, um horizonte e uma tolerância ao risco diferente. Consulte sempre um profissional de investimentos devidamente habilitado pela CVM antes de tomar qualquer decisão financeira.